Desde quando o contrato de concessão da BR-101 para a autopista foi colocado sob suspeita, trecho norte da BR, através de investigação do Ministério Público Federal e relatórios do Tribunal de Contas da União, várias autoridades anunciaram medidas para tentar corrigir o problema e dar mais transparência a essa relação. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer aprovar um projeto para exigir relatórios periódicos dos valores arrecadados pelas empresas e publicá-los em painéis de pedágio. A UAB também vai analisar o caso de perto e já se fala na possibilidade de cancelamento do contrato. É que essa medida foi tomada no México contra o grupo OHL, que recorreu na justiça da decisão daquele país. E em Santa Catarina, o que pode acontecer? Hoje, notícia exclusiva aqui do Conversas Cruzadas na TV Com, o Ministério Público Federal ajuizou a 9ª ação civil pública contra a imprensa. Nós iremos tratar deste assunto a partir de agora. A propósito deste tema, como é que o Ministério Público Federal vê esta situação? Para os empresários do Estado, qual é a sensação que passa, né? Uma sensação de impotência? Esse é o ponto de partida do Conversas Cruzadas desta noite, que já está no ar. Conversas Cruzadas, você pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br, participe também pelas nossas redes sociais. Hoje nós recebemos o Procurador da República em Joinville, Procurador Mário Sérgio Barbosa. Também está aqui conosco o presidente do Comitê de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, presidente da ACIF, empresário Doreni Caramori Júnior. O programa recebe também o presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, Mário César de Aguiar. E ainda está aqui conosco o presidente da FETRANSESC, a Federação dos Transportadores de Carga no Estado, Pedro Lopes. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos esta noite aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, Brisas do Atlântico, o mais novo empreendimento da RDO, Companhia da Moda, 20 anos sendo a sua melhor companhia, Cresci, 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar dá para levar. Quero justamente começar o programa com essa informação que o procurador nos traz aqui. O senhor ajuizou hoje a 9ª ação civil pública contra a OHL, que é detentora do contrato de concessão do trecho norte da BR-101. Isso, contra a OHL e contra a NTT também. Contra a OHL e contra a NTT. Obrigado pela presença do senhor aqui conosco. E o que o senhor argumenta nessa ação? O que o senhor pede? Na verdade, a ação ela é semelhante às ações anteriores, né? Só que as ações anteriores a gente cobra o descumprimento do contrato com relação aos anos de 2012, 2011, 2010 até a assinatura do contrato que foi em 2008. Uhum. Essa ação ela se refere ao descumprimento contratual das obras que deveriam ter sido entregues em fevereiro de 2013. Fevereiro de 2013. Fevereiro de 2013. Então é a 9ª ação. Essa discute o descumprimento contratual, o descumprimento dos encargos que deveriam ter sido entregues em fevereiro de 2013. Quais são as obras que deveriam ter sido entregues em 2013? São várias as obras, até sabendo que... São 16, né? Até sabendo que essa pergunta seria feita, eu trouxe aqui a relação das obras, inclusive grande parte dessas obras, né? A própria concessionária, a NTT, confessam que elas não foram entregues, que não foram concluídas e apresentam uma série de justificativas. Acontece que a lei de concessões e o contrato, ele estabelece alguns requisitos e condições para que essas justificativas elas sejam suficientes para eximir a empresa desse tipo de responsabilidade. Uhum. E no caso concreto aqui, nenhuma das justificativas apresentadas, ela pode eximir a empresa de cumprir o contrato de concessão. Então, para fevereiro de 2013, até o Doreni nos reforça aí na informação, são 16 obras que deveriam ter sido entregues? São 17 e ela entregou uma. Essa é a informação que... É isso? Concluída uma. De 17 obras, ela entregou uma? Uma. Uhum. E o grande ponto é que
ela pode até apresentar a justificativa, só não é coerente ela cobrar o pedágio por uma obra completa se não está completa. Essa questão do pedágio já é fruto de outra ação civil. Né? Quando a empresa descumpre o contrato, existe um mecanismo chamado revisão tarifária. A revisão tarifária que é um ajuste financeiro que o poder concedente e a empresa concessionária fazem para manter o equilíbrio econômico-financeiro que foi estipulado na data da assinatura do contrato. Como a concessionária não cumpriu seus encargos, teria que ter sido feita uma revisão tarifária para menos, ou seja, reduzir o valor da tarifa do pedágio. A revisão tarifária que foi feita... É aquele deboche, né? É aquele deboche, é um valor de 0,00003. Ou seja, que não repercute na tarifa. Houve uma revisão tarifária, sim, em outubro do ano passado houve uma revisão tarifária, só que para mais. Apesar de todos esses descumprimentos contratuais, eu achei uma resolução da NTT hoje, enquanto concluía a ação, que houve uma revisão tarifária extraordinária para mais, em mais de 30% do valor do pedágio. Então, houve um aumento do pedágio em mais de 30% em outubro do ano passado. E hoje, além de ajuizar a ação, nós instauramos um inquérito civil para descobrir qual foi por que se deu aquela revisão tarifária extraordinária numa resolução jogada por aí. E a gente vai tentar descobrir os motivos dessa revisão. Enfim, não houve revisão tarifária para menos e houve revisão tarifária para mais, apesar do contrato não estar sendo cumprido. Então são dois fatos hoje, né? A 9ª ação civil pública e a instauração do inquérito civil. Para apurar essa revisão extraordinária do final do ano passado. Que foi de... 30 e poucos % a mais. 30 e poucos % a mais na tarifa. Na tarifa. Na tarifa. Valor base de tarifa. Valor base da tarifa. Pois é. E aí o seguinte, né? A empresa... Em informes publicitários nos jornais, a gente acompanhou no Diário Catarinense essa semana, né? 2 páginas por dia, acho que foram 2 ou 3 dias que a empresa... A semana toda. A semana toda, praticamente, né? A empresa basicamente alega o seguinte, Doremi. Ela alega que, primeiro, as lideranças empresariais catarinenses e políticas pediram a mudança no projeto. E segundo, que ela não consegue fazer as obras em função das licenças ambientais que não são concedidas. Que tal? Vamos lá. Hoje nós tivemos reunião do Condes e uma das entidades que fazem parte do Condes é a Enflo. A Enflo nos mostrou uma revista de 2010, onde em 2010 já se falava no traçado, esse traçado que a Arteris, aí, a OHL, né, diz que só foi definido em 2013. E mais, né? Esse factoide criado em 2013, que ninguém entendeu por quê, agora está todo mundo entendendo por quê, né? Levaram todo mundo para Brasília, fizeram uma reunião pros prefeitos, pedindo para os prefeitos assinarem um documento que concordava com o traçado e tal, e publicam o documento agora como se essa fosse a primeira vez que estivesse falando desse tratado. Então, esse é um grande... absurdo que se comete com a verdade. Então não foram as lideranças catarinenses e políticas que fizeram pela primeira vez, pelo contrário. Na verdade, houveram 2 incidentes com relação ao traçado referente a Biguaçu e Palhoça. Né? O incidente de Biguaçu resolvido anteriormente, o de Palhoça agora com o novo prefeito. Agora, o fato é que este traçado que ficou era o traçado original... como eu disse, lá de 2010. E isso não exime a empresa de ter feito os pedidos de licença, de ter feito outras partes da obra não discutidas e tal. Quer dizer, a empresa, e isso o telespectador, qualquer um com racionalidade pode concluir, quer dizer, o que a empresa quis foi retardar o máximo possível a obra e cobrou o pedágio por inteiro. Agora, vamos voltar ao que o procurador comenta. Quer dizer, se ainda assim a justificativa da falta de licença ambiental fosse uma justificativa factível, quer dizer, deveria ter havido pelo menos a redução do valor cobrado do pedágio, dizendo o seguinte: bom, então tudo bem, enquanto nós não conseguimos fazer a obra, agora como não era conveniente para a OHL e como a NTT foi omissa, ausente, etc., não cumpriu a sua função de fiscalizar, nós estamos pagando, o cidadão está pagando o pedágio como se tudo tivesse concluído, e nós temos, como dito, uma de 17 obras
não efetiva. Doreni, eu queria só fazer a colocação que, na verdade, para a sociedade catarinense, a questão do pedágio não é tão significativa. O importante para quem é usuário da BR-101 é trafegar numa rodovia segura, obras, né? Em que você tivesse condições de mobilidade. Questão de ser alguns centavos a mais ou a menos, evidentemente que juridicamente isso é importante, mas para efeito do usuário, nós queremos uma rodovia em condições de trafegar com qualidade e com segurança. E, efetivamente, isso não tem acontecido. Se os senhores me permitem, claro. eu estou debruçado sobre esse caso pedágio desde 2008. Eu fui o primeiro procurador no Brasil a questionar o contrato que a OHL tem com a NTT em nível nacional. E debruçado sobre esse caso desde 2008, eu vou fazer uma acusação bem grave aqui e vou pedir que depois os senhores me cobrem, alguns anos à frente, os senhores me cobrem essa afirmação que eu vou fazer. A OHL, ela assinou esse contrato em 2008, oferecendo um preço, pelo menos no trecho Curitiba-Florianópolis, de 1,028, o famoso pedágio a R$1. Ela ganhou de 7 leilões, se não me engano, ganhou 5 no Brasil, não é? E ao longo de 2008 até hoje, das obras que deveriam fazer, ela deixou de investir 70% do valor que ela deveria investir. No todo do Brasil? No todo do Brasil, 70%, cerca de 70% no todo de obras que ela deveria investir, no todo do Brasil ela deixou de investir. Desde 2009, eu peço o cancelamento desse contrato nas ações judiciais. Desde 2009. Eu peço o cancelamento porque eu demonstro nas ações que o equilíbrio econômico-financeiro da data da assinatura, ele não se manteve e não iria se manter, porque a NTT não cobrava e não impunha as sanções. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O grupo que controla o HL, ele foi vendido. Ou seja, o grupo que tinha o poder econômico sobre a HL, ele simplesmente foi embora. Sim. E nesse meio tempo, a NTT e as demais instituições que deveriam sancionar a empresa, a NTT, Poder Judiciário, Tribunais de Contas, apesar do Tribunal de Contas ter feito um parecer, mas não aplicou a sanção, todas as instituições nacionais que deveriam aplicar sanções efetivas não aplicaram. Uma vez que o grupo acionário da OHL saiu e foi embora, as sanções virão. Agora a NTT, daqui a pouco a NTT vai aplicar uma sanção à empresa, talvez até cancele o contrato. Daqui a pouco o Tribunal de Contas vai, de fato, aplicar uma sanção e até cancele o contrato. E daqui a pouco alguma ação judicial vai ser julgada. Mas o grupo que ganhou dinheiro já ganhou e já foi embora. Quem tinha que ganhar o dinheiro já ganhou. E nós aqui, senhores, nós estamos debatendo um contrato, estamos debatendo o descumprimento contratual, estamos debatendo tarifa, estamos debatendo obras que o cidadão catarinense todo dia se mata nessa rodovia por falta de obras, mas quem tinha que ganhar o dinheiro já ganhou e já saiu da empresa. Esse é o grande problema. A questão é muito mais ampla do que 17, 16 obras não entregues ou 30 obras não entregues. A questão é a seguinte: o grupo que tinha que ganhar dinheiro já ganhou e as instituições nacionais não funcionaram em tempo para sancionar a empresa. Nesse sentido, procurador, o senhor acredita que mesmo com a mudança no controle acionário da empresa, se criou uma nova empresa e tal, as obras serão realizadas? Porque essa semana disse aqui o deputado federal Espiridion Amin que há um certo temor de que a empresa Eu ia entrar nesse mesmo argumento. Porque hoje ela está vivendo o período glorioso, né? O período de ouro. Desde 2008. Eu ia entrar exatamente nesse argumento. Nas ações, só para completar o que o Renato coloca, nas ações, em todas elas eu coloco, eu também quero ter uma concessão de rodovia. Sim. Eu também quero ter uma concessão em que eu capitalizo o dinheiro, fico capitalizando ao longo de anos para depois investir assim, eu também quero. Mas quer ver o pior cenário, que é esse que eu compartilho com a tese do deputado Espiridion Amin, é que o negócio está tão interessante para a empresa que daqui a pouco pode ser mais interessante para a empresa simplesmente declinar do contrato. Claro. Porque ela já recebeu o recurso, não executou. Quer dizer, no final, se a gente não prestar atenção, pode ser que a gente fique sem a realização das obras e ainda tenha que estabelecer um novo contrato com uma nova operadora para conseguir ver isso acontecer. Ou com uma nova tarifa, ou com a mesma tarifa, mas com mais um lapso temporal entre... Lembrando que a NTT é vinculada ao Ministério dos Transportes, que foi envolvido em inúmeros casos de corrupção nos últimos 5 anos. Sim.